Oi moçada, eu sou o Heráclito e eu vou começar uma série nova de vídeos aqui com vocês. Eu vou ficar devendo terminar a série sobre mitologia, faltam 2 vídeos, vou terminar. Mas eu vou começar essa série sobre a clínica junguiana, que é o que as pessoas sempre me perguntam. São temas relacionados à clínica junguiana, serão 7 vídeos e hoje eu vou falar para vocês qual é o entendimento de Jung sobre o que seja patológico. Mas, como de praxe, se você não for inscrito e puder se inscrever aqui embaixo, ajuda bastante o canal. Se você também puder dar um joinha, seria muito bacana. Mas, voltando à vaca fria, né? O Jung ele vai entender que o adoecimento psíquico, a patologia psíquica, ela não é um ens per si. Ele vai utilizar essa expressão em latim para dizer que o adoecer psíquico ele não é uma coisa por ele mesmo. Se nós pegarmos, por exemplo, uma comparação com alguns aspectos da doença na medicina, né? Quando você fica gripado, o que acontece? Vem um vírus, que é um negócio fora de você, entra em você e te deixa gripado, ou um verme, ou uma bactéria, ou um veneno, qualquer coisa desse tipo. Na patologia, no adoecimento psíquico, nas afecções, você não tem isto. O adoecimento, o sofrimento psíquico não é um ens per si. Então, o que é patológico para o Jung? Patológico é sinônimo de exagerado. Então, para o Jung, o adoecimento psíquico ele é um processo normal que já existe normalmente no psiquismo, que não é algo externo ou estranho, né? Não é um corpus alieno, não é um corpo estranho, não é algo que seja completamente estranho ao psiquismo, mas sim um processo normal, exagerado. Eu sempre bato isso com os meus alunos, né? O que é patológico para o Jung? Patológico é exagerado. Por quê? Porque lembrem-se, né, que para você não ser um picareta, mais um desses doidinhos aí que fica falando bobagem sobre Jung, e já tem a rodo isso aí, você tem que entender que cada uma das hipóteses, né, cada uma dos conceitos em psicologia junguiana, ele tem que ter um valor heurístico. Né? O único critério de validez de uma hipótese em psicologia junguiana é seu valor heurístico, isto é, explicativo. Então, por exemplo, eu vou falar de depressão, mas o Jung ele vai falar, por exemplo, de um termo que vem da psicologia francesa, com Pierre Janet, que ele vai chamar de abaissement, abaixamento do nível mental, que é quando a consciência perde concentração, direção e intensidade. Isso leva a um abaixamento do nível mental. Ele também vai utilizar um outro termo oriundo da antropologia, na verdade, dos povos primitivos. Primitivo para Jung tem o sentido de primevo, originário, original, e não de atrasado, né? Tanto ele quanto a von Franz esclarecem esse uso do termo, né? Que é perda de alma. Né? A perda de alma é o mesmo nome para o fenômeno do abaixamento do nível mental. Né? Só que ele é um abaixamento do nível mental exagerado. Todo mundo, de vez em quando, perde o ânimo. É como se você sempre tem vontade de fazer uma coisa, aí tem dia que você não tem vontade. Aquele pedaço da sua alma foi sequestrado para outro canto. Ou, no caso, por exemplo, de pessoas criativas, é muito comum que antes de criar algo, elas tenham uma depressão criativa. A libido, ela deixa a consciência, ela vai regredir para o inconsciente e ela desaparece da consciência. Né? E aí isso dá uma sensação de peso, de falta, de depressão. Só que isso retorna, depois de um tempo curto, e você cria algo, né? É uma chamada depressão criativa. Então, esses fenômenos, todos os fenômenos do adoecimento psíquico, eles não são ens per si. Eles são fenômenos normais, exagerados. Mesmo um estado de possessão, né? Você está sob a influência de algum complexo, uma constelação de complexo na faixa do inconsciente. Isso acontece corriqueiramente, só que dura pouco tempo. Não é exagerado, não é muito intenso. É só você, por exemplo, fazer um estudo do teste de associação de palavras, em que determinadas palavras, estímulos externos, vão constelar um determinado complexo e esse complexo vai assimilar a situação experimental. Quando, por exemplo, por algum motivo, numa conversa normal,
algo da conversa constela. Ou seja, o que é constelar para o Jung? É você aglutinar e reatualizar determinada estado afetivo, né? E aí perde-se completamente. Quando esse complexo assimila a situação, o objetivo da situação é perdido. Então você estava discutindo para ir para uma determinada festa, por exemplo, com seus amigos. Daqui a pouco está discutindo, porque há 3 anos atrás ela fez tal coisa, roubou teu namorado e não sei o que, e é isso, né? A sequência normal do processo de pensamento, ela é atravessada e atrapalhada por esse complexo constelado, né? Todas essas coisas que acontecem de uma maneira exagerada no adoecimento psíquico, elas acontecem corriqueiramente de uma maneira normal, ou seja, não exagerada e não necessariamente problemática de uma maneira prolongada na sua vida normal, né? Já que a gente está falando de patológico, talvez seja interessante também explicar o que é que Jung entende por normal. Ele achava, por exemplo, que alguém era normal enquanto ele pudesse ter uma conversa mais ou menos normal com uma determinada pessoa. Normal para o Jung tem a ver com a capacidade de adaptação. E o que é se adaptar? A adaptação é um termo que ele vai retirar da biologia, do Darwin, né, do aspecto evolutivo. É quando existe uma assimilação mútua entre sujeito e objeto. Em determinado ambiente, determinada pessoa, determinada situação, em que você precisa se adaptar, e isso gera uma série de modificações mútuas. Enquanto você tem uma plasticidade de atitude, uma plasticidade de personalidade para estar continuamente se adaptando ao meio externo, aos objetos, e ao meio interno, ao sujeito psicológico, ao inconsciente, às fantasias inconscientes, você tem algum grau de normalidade. O Jung também vai pensar uma normalidade estatística, mas ele vai ser crítico disso, né? Porque ele fala isso tanto no Presente e Futuro quanto no Homem e seus Símbolos, que o aspecto estatístico, uma visão de mundo estatística, ele dá uma visão de mundo racional, porém irreal. E ele vai citar um exemplo muito curioso, né? Que pode ser que a média de tamanho de um seixo do rio seja X, e que ao recolher 100 seixos, 100 pedrinhas de um rio, nenhuma corresponde à média, né? Porque apesar da visão estatística lhe dar uma visão de mundo racional, ela lhe dá uma visão de mundo irreal, porque os fenômenos reais se caracterizam pela sua irracionalidade, por serem uma irregularidade relativa, enquanto o aspecto normal é uma espécie de regularidade artificial. Além disso, Jung vai explicar o que é que ele entende por homem médio, né? Homem médio é aquele que só tem uma coisa na cabeça. Então, se você é um advogado, você só sabe ser advogado. Se você é um padeiro, você só sabe ser padeiro e só tem isso na cabeça. E o homem médio vai desconfiar de qualquer pessoa que tenha mais de uma coisa na cabeça. Então, por exemplo, a pessoa que é historiador e fica falando de psicologia, fica falando de mitologia, vai ser alguém que vai gerar desconfiança no homem médio, né? Porque o homem médio vai ser essa pessoa que só tem uma coisa na cabeça. Então, recapitulando, o que é patológico para o Jung? É um processo psicológico normal, exagerado. Patológico para o Jung é sinônimo de exagero, né? E o que é normal? Normal é quando você consegue ter uma atitude capaz de se adaptar ao meio, seja ele os objetos externos, ou seja ele interno, né? O ambiente psicológico no sentido do sujeito psicológico, no sentido das fantasias inconscientes ou dos processos inconscientes do mundo interno, digamos assim, em termos didáticos, obviamente. Bom, esse é o primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, por favor, deem um joinha, espalhem para as pessoas, divulguem para as pessoas que vocês sabem que têm um interesse em psicologia junguiana, e é isso, valeu, falou!